Você sabe por que é realizado a avaliação do score de esfíncter nos animais e qual que é a tomada de decisão a partir desses dados? A avaliação do score de esfíncter é realizado aí no momento da ordenha, antes do colocamento dos conjuntos. Então, o ordenhador vai realizar os seus processos de teste da caneca, desinfecção dos tetos com pré-dipping e a secagem dos tetos. Já o consultor vai avaliar aí e classificar, né, entre o grau 1 até o grau 4, cada teto de cada animal. Lembrando que a gente vai classificar individualmente. Então, classificando aí como grau 1, um teto onde a gente não tem nenhum tipo de alteração, então a gente fala que é um teto perfeito. O grau 2, a gente já começa a formar um anel queratinoso em volta, então a gente já tem que acender um sinal de alerta que a gente está tendo alguns erros de processo. O grau 3 já é um grau onde que a gente já tem um avanço dessa ponta de teto, uma protusão aí nessa ponta de teto, com camadas de queratina. E quando a gente coloca a mão na ponta desse teto, a gente já consegue sentir ali esse teto ficando um pouco mais rígido. O grau 4 a gente já consegue perceber aí que é um teto onde a gente já tem uma protusão bem exacerbada, então já tem umas camadas de queratinas a mais. Além disso, a gente vai ter a formação de um anel rugoso. Então, quando a gente coloca a mão ali, a gente vai ver que essa ponta ela já está aí bem rígida, tá? E essas classificações são importantes para que a gente consiga ver como está o avanço da propriedade. Então, ao final, né, dessa ordenha, esse produtor vai avaliar e vai classificar aí, né, como que vai estar a média da ponta de teto, desses cores de esfíncter, desses animais da propriedade. Sempre buscando aí, igual mencionado, o score 1 e até o 2. O 3 e o 4, a gente tem um ponto de atenção que a gente não tem eles são irreversíveis, então a gente não tem o regenerativo aí dessa ponta de teto. Já a hiperqueratose, que a gente vai classificar esses tetos 3 e 4, então a gente já tem um excesso de queratina. Essa hiperqueratose, ela se dá devido a uma fisiologia da própria pele do teto, e quando a gente vai tendo aí a retirada de mais de 60% dessa queratina, a gente vai formando essas camadas de queratina aí nessa ponta, que a gente chama aí denomina aí de uma hiperplasia do extrato córneo, né? Então, essa ponta de teto vai ter essa hiperqueratose por conta disso, o que vai dificultar o fechamento do canal desse teto, e esse animal vai estar propício aí a ter mais problemas, né, como mastite, por exemplo, porque esse teto não vai fechar, então a gente não vai ter essa proteção aí para essa bactéria não entrar. A gente tem aí alguns fatores de risco que vão implicar nesses graus, tá? Então, quando a gente não tem um sistema de vácuo bem ajustado, quando a gente tem uma oscilação desse vácuo, quando a gente não tem os pulsadores adequados, quando a revisão desse equipamento não está sendo realizada da forma correta, como troca de borrachas, né, dessas teteiras, enfim, a gente precisa de ter esses ajustes dessa máquina para que a gente consiga dar uma condição aí para esse animal. Além disso, a rotina de ordenha é de extrema importância para que a gente consiga enquadrar aí dentro dessa rotina mesmo dos animais. Então, ter uma ordenha gentil, né, não ficar fazendo peso sobre o conjunto, colocar pedra, de forma alguma. Isso a gente só vai estar piorando a situação desse animal. E a gente tem dois pontos: a gente tem uma ordenha que tem um extrator automático e uma ordenha que não tem extrator. Essa ordenha que tem extrator automático, a gente precisa de verificar como está a regulação desse ponto de corte, né, como que está ali, porque isso também vai implicar aí nessa possível hiperqueratose que a gente pode ter nessa ponta de teto. Além disso, a ordenha manual, a gente tem que policiar aí os ordenhadores para que eles não deixem esse conjunto após o fluxo, né, desse leite. Então, assim, o fluxo do leite acabou, a gente deve retirar esse conjunto. A sobreordenha também é um fator de risco aí para que a gente tenha esse aparecimento desse grau 2, 3 e 4. Então, a sobreordenha ela pode acontecer em dois momentos: no início da ordenha, devido a uma má estimulação desse teto, ou no final da ordenha, que é esse que eu te falei,
que o animal não tem fluxo, mas esse conjunto continua nesse animal. Então, alguns fatores que vão ajudar aí na melhora desse rebanho é ajustar esses pontos, né? Essa máquina de ordenha, ajustar essa rotina de ordenha, realizar treinamento com esses ordenhadores para que estejam todos alinhados na mesma página, que a gente consiga aí dar uma qualidade de vida para esse animal, tá bom? Além disso, o período seco é de extrema importância para que a gente consiga ter aí a recuperação desses tecidos. O grau 2 a gente vai conseguir, a gente pode, né, conseguir ter essa evolução para o grau 1. Já o grau 3 e 4 é igual eu falei com vocês, são irreversíveis. Então a gente precisa de cuidar desses animais, dar saúde para esses animais, para que a gente não tenha um descarte precoce, tá? Então, assim, é de extrema importância a gente realizar essa avaliação do score de esfíncter nesses animais, para que a gente tenha uma tomada de decisão e olhar onde que a gente está errando dentro da propriedade, realizar esses ajustes e dar uma qualidade para esses animais. Se você ficou com alguma dúvida sobre esses pontos, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder. Abraços, até o próximo vídeo.